e como é que anda os interesses da burguesia. Então comecemos por esses. A burguesia, primeiro, logrou com enorme eficiência transitar da ditadura para a democracia sem perder o controle. É o que ela desejava. Segundo, a forma dessa transição foi exatamente como ela previu. Foi lenta, foi gradual e foi segura. Prova disso é que os instrumentos jurídicos e políticos que ela criou para ter controle, todos estão aí. É impressionante, né? Na época da Constituinte falava dos entulhos autoritários, de resquícios da ditadura que continuavam na Constituição, o decreto-lei, a mudança da medida provisória para decreto-lei. Todos esses elementos continuam no ordenamento jurídico. Na época do Collor, não evocando maus espíritos, mas na época do Collor, ele vai mudar o SNI. Não, o SNI é absurdo, não tem sentido, a Guerra Fria acabou, vamos transformar o SNI em Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. E entrega para um militar, olha que interessante, vai ser uma coisa nova, absolutamente nova, que será um militar que fará. E aí esse militar agora, não no Serviço Nacional de Informação, mas na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, ao ser entrevistado para o jornal Estado de São Paulo, o jornalista pergunta: o que vai fazer esse novo órgão? E ele responde: a mesma coisa. Mas o que é a mesma coisa? Nós vamos infiltrar pessoas nos movimentos sociais, vamos fazer trabalho de inteligência, vamos desarticular grupos de esquerda, né? Mas e a estrutura para fazer isso? É a mesma, a gente tinha, mudou só o nome, né? Dá a impressão que mudou a plaquinha da porta, onde estava escrito SNI, colocaram Secretaria de Relações de Assuntos Estratégicos da Presidência. O ordenamento jurídico brasileiro, que foi alterado pela Constituição de 88, democratiza o Brasil sem democratizá-lo. É interessantíssimo, né? Você não tem nenhuma ruptura com a forma estrutural do Estado brasileiro, que é aquela que a gente descrevia. Você não tem em 88 um elemento chave que permite à população intervir nas decisões do Estado. Pelo contrário, aquela forma transitória de controle, o Congresso Nacional dividido em Senado e Câmara dos Deputados, os Senados com critérios absurdamente desproporcionais para garantir a presença das oligarquias locais, ainda majoritária, diferente do que seria a vontade majoritária popular. Todos esses elementos permanecem. A forma política não muda, nem um milímetro, né? Lógico, não é uma ditadura, vai ter eleições, né? Sempre lenta e gradual. A das capitais ficou para o final, das áreas de segurança nacional, pouco a pouco vai chegando até elas, mas as eleições vão acontecer de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, num sistema político absolutamente sob segurança de que os interesses da minoria não serão questionados, né? E fundamentalmente o capítulo sobre a ordem econômica, né? Quer dizer, a gente consegue meter uma série de coisas na Constituição, mas o capítulo da ordem econômica abre dizendo o quê? Esse é um país capitalista, tem economia de mercado, a propriedade privada é sagrada, né? Isso tem força de cláusula pétrea. Isso não está em discussão, né? A árvore está aderindo ao nosso discurso. Enquanto que as demandas que nós tentamos colocar na Constituição, veja se é acidental, todas elas dependem de legislação complementar para poder valer. Então os povos indígenas vão lá e conseguem colocar a demarcação das terras indígenas, mas isso será regulado por uma legislação complementar. A gente consegue botar lá o limite de 12% dos juros bancários, mas isso vai ser regulado algum dia. Passa no texto constitucional a intenção do taxamento das grandes fortunas e está esperando aí daqui a pouco, no máximo em 140 anos, vai ser regulado para poder valer o imposto sobre as grandes fortunas, né? Passa elementos de consulta direta da população, como plebiscito, como consultas, né? Mas foram usados em 30 anos aí, 2, 3 vezes, para perguntar sobre desarmamento ou sobre a forma do sistema político, presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia, né? Já que a gente é muito democrático, lançamos também a alternativa da monarquia. Eu fico só pensando, se tivesse ganho, né, o que a gente estaria fazendo hoje? Talvez um movimento republicano, né, para derrubar a monarquia. Bom, ou seja, o que nós concluímos é que não houve uma democratização do Brasil. E o Brasil transitou de um regime burguês na forma ditatorial para um regime burguês na forma democrática.
né? Quer dizer, não há uma forma da população participar na condução do Estado brasileiro. Ele é um Estado burguês, né? Agora, isso, ao nosso ver, não é uma incompletude, não é uma falta de... Não faltou tempo ainda para democratizar suficiente a sociedade para ela chegar numa forma política em que a maioria possa se expressar enquanto maioria. Nós estamos diante de um Estado burguês que existe para impedir isso. Impedir, né? Portanto, o paradoxo que para alguns se apresenta de maneira incompreensível, quer dizer, como é que nós estamos 30 anos na ditadura, da ditadura para a democracia, e a democracia é uma democracia onde prevalece, veja bem, profundas desigualdades sociais, profundas desigualdades regionais. Um Estado onde a democracia prevalece, mas o caráter coercivo não desapareceu. Ele ainda é muito presente. Nós temos uma polícia militar, né, que é uma polícia para matar pessoas. Ela não é uma polícia daquela que as pessoas poderiam dizer um corpo policial da comunidade, né? Ela é uma ordem extremamente violenta na base ali da sociedade. O Brasil é a terceira população carcerária do mundo. Você tem um conflito fundiário no Brasil que está longe de ser resolvido. Na Bahia não, que é um estado pacífico, não tem esses problemas de terra. Mas no resto do Brasil, você tem ainda a questão fundiária matando pessoas.